Bom dia! Bom dia, gente! A semana tá começando, graças a Deus. Bom dia pra vocês. Olha que coisa linda, meu Deus do céu! Olha que coisa mais linda. Eu que fiz. Deus é bom, né não? Gente, a semana tá começando e ontem eu tive uma conversa séria com Deus, né? Ele teve uma conversa séria comigo. E Deus tem me falado há um tempo para restaurar o altar de oração, sabe? E restaurar o altar de oração é o principal na nossa vida. Porque toda vez que você levanta um altar, toda vez que você ora a Deus, você blinda a sua vida, a sua mente, o seu trabalho, a tua família. Toda vez que você tem um relacionamento com Deus fixo, perpétuo, todos os dias, toda vez que você está firmado em Deus, nada, absolutamente nada pode te abater. E abater, eu não digo de acidentes, incidentes, doenças acontecerem, eu digo de abater o teu espírito. E Deus tem falado comigo para restaurar o altar de oração, né? De orar todos os dias firmemente. E eu estava atravessando um período de muita falta de fé. Eu estava atravessando um período de muita dúvida, muita dúvida. E Deus tem falado comigo que fé, e eu já tenho provado isso, fé não é a ausência, algumas vezes, de dúvida. Fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E quando eu sei o que a palavra de Deus diz a meu respeito, a respeito da minha vida, eu falo isso. E ao falar e ao ouvir a palavra de Deus na minha boca, muitas vezes, essa palavra desce ao meu coração e ela produz fé. A fé, ela não vem por um milagre mágico que de repente eu ouvi o pastor e eu acreditei a semana toda. Muitas vezes eu acreditei no pastor naquele momento, naquela palavra que eu ouvi, e ao sair da igreja veio um monte de dúvida ao meu coração. A gente acha que a fé é uma coisa milagrosa, que eu sinto a fé. A fé não é sentir, a fé é saber. E se eu sei, eu continuo falando aquilo que eu sei. E por falar e eu ouvir, ela desce ao meu coração. É por isso que na Bíblia fala que a gente precisa falar essa palavra. E falar, que a palavra de Deus não saia da tua boca. E falar essa palavra é murmurar. Às vezes a gente pensa que murmurar, né, ruminar, essa palavra, murmurar é só contra Deus. Mas se você murmurar as palavras de Deus, ou seja, se você falar, se você repetir, se você insistir naquilo que você acredita, tá? Se você continuar falando aquilo que você sabe que Deus disse a teu respeito, você vai acreditar naquilo, tá? Quanto mais a gente fala, mais a gente acredita, porque mais a gente ouve. Então você precisa orar mesmo sem ter vontade. Você precisa se ajoelhar mesmo sem ter vontade. Você precisa continuar orando, falando a palavra de Deus mesmo sem vontade. Em
algumas situações da minha vida que eu tenho passado nesse ano, eu tive falta de fé. Eu tive falta de fé. De que Deus ia mudar essa situação em algum momento. Eu tive. E Deus falou para mim restaurar esse altar de oração e continuar falando aquilo que eu sei. Porque através de falar aquilo que eu sei, essa fé vai chegar até mim. Eu vou acreditar nisso. De tanto falar, de tanto repetir a palavra de Deus, eu vou acabar acreditando nisso e eu vou professar essa palavra com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé não é uma coisa que vem do nada. Eu preciso falar aquilo que eu sei. Eu preciso repetir aquilo que eu sei. Sabe? Então, esse ruminar, esse murmurar essas palavras o dia todo, eu preciso falar aquilo que eu sei de Deus. O dia todo, eu preciso estabelecer um horário e orar e falar com Deus. E através disso, todos os dias, incessantemente, todo dia, eu vou crer que isso vai acontecer. Que isso vai se tornar, aliás, que isso já aconteceu. Porque as coisas que a gente quer alcançar em Deus, elas já aconteceram. Tudo foi liberado lá, quando Jesus morreu. Todas as coisas que nós queremos, prosperidade material, prosperidade emocional, cura de doenças, tudo isso já foi liberado lá na cruz. E por ser liberado lá na cruz, já está disponível. Eu preciso de fé para acessar. Mas eu só vou ter essa fé se eu continuar a falar aquilo que eu sei. Então, cada vez que eu falo aquilo que eu sei, eu escuto e aquilo vai descendo ao meu coração. Entende? Às vezes as pessoas se culpam por não ter essa fé mágica, né? Eu sei o que Deus quer pra mim, eu sei o que Deus diz a meu respeito, mas eu não acredito. Fala sem acreditar. Fala, repete, que as minhas palavras não saiam da tua boca de dia e de noite, que as minhas palavras não saiam do teu coração, porque através de a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, e cada vez que eu falo, cada vez que eu me ouço falando, aquilo está descendo ao meu coração, e descendo ao meu coração vai produzir fé, entende? E eu decidi restaurar o altar da oração, e hoje eu orei para que Deus reconstruísse em mim e tirasse de mim tudo aquilo que não provém dele. Sabe, às vezes tem muitas coisas na nossa vida que não provém de Deus. Pensamentos, fortalezas. Hoje eu fiz uma oração que eu nunca fiz na vida. Hoje eu falei para Deus que Ele destruísse as fortalezas, as mentiras que Satanás colocou na minha vida desde a infância. Quantas fortalezas de crenças, de mentiras, de sugestões o diabo tem falado desde quando você era criança. Quantas coisas o diabo fez você acreditar desde quando você era um menino, uma menina. E hoje eu fiz essa oração, eu falei, Deus, destrói todas as fortalezas que o diabo me fez acreditar desde quando eu era criança. Destrói cada mentira que ele colocou na minha cabeça através das pessoas, através dele mesmo, através de sugestão, através da TV, através da internet, através de eu ver, de eu ouvir, de eu sentir. Cada mentira, cada fortaleza que foi colocado no meu coração, na minha vida, na minha cabeça, destrói, Deus. Hoje foi essa oração que eu fiz. Tira de mim tudo que não provém de ti. Tira do meu coração, da minha vida, tudo que não provém do Senhor. Sabe, expulsa
cada demônio. Já imaginou quantos demônios se escondem na nossa vida? Através de vício, através daquilo que é mal, que os nossos olhos veem. Já imaginou? Expulsa cada demônio da minha vida, se tiver escondido na minha vida, nos meus costumes, nos vícios que eu tenho, no meu corpo, se tiver algum que seja expulso, na minha mente. Imagina quantos demônios não trabalham na nossa mente, todos os dias nos levando a crer em mentiras, construindo fortalezas. E eu falei para Deus, queima cada um com teu nome, o nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus, queima cada demônio que se aproximar de mim. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Hoje eu fiz uma oração profunda e verdadeira. Que Deus me livre de tudo que não é dele, tudo que não provém dele. Cada pensamento meu seja passado em revista do Senhor, sabe? E restaurar o altar é isso, é falar, mesmo que você não creia. Estabelece um horário para orar, mesmo que você não esteja acreditando, mesmo que você não sinta nada. Ajoelha no chão, ora todos os dias, fale mesmo sem crer. Porque é esse repetir, você repetir e você ouvir, que vai descer ao seu coração. A fé, ela não é mágica, ela vem pelo você falar, porque você vai ouvir. Não são os pregadores. Se fossem ouvir os pregadores, todo mundo tinha fé. Mas não, é se ouvir. É ouvir a palavra de Deus na sua boca. Eu estudei muito tempo tentando entender como essa fé vinha, como eu poderia ativar essa fé. E eu não cheguei até aqui acreditando em Deus, que eu acredito em Deus para muitas coisas. Ainda me falta fé para algumas. Mas eu acredito em Deus mesmo. Eu acredito na minha salvação mesmo. Eu acredito que Deus é o único mesmo de todo o meu coração. Mas até chegar aqui com a fé que eu tenho, que é pequena, mas que já é grande diante de não ter nenhuma quando eu comecei, foi repetindo, falando a palavra de Deus na minha boca, estudando e entendendo que essa fé, ela vem mesmo de eu repetir as palavras de Deus. A fé só vem na nossa vida quando você repete aquilo que Deus já disse a teu respeito, a respeito daquela situação que você está tentando crer. Você precisa repetir, e você repetindo, você ouve. Você ouvindo, desce ao seu coração. E aí você vai repetir com fé. Aí a fé vem. E aí você começa a falar com fé. E através de falar com fé, tudo aquilo que é falado com fé, aquilo vai se concretizar. Entende? Então, mesmo sem acreditar, fale. Mesmo sem ver acontecer, repita. Se o seu marido não é um marido mau, que te bate, não é um marido violento, e realmente você ama e tem um casamento bacana, mas ele não ama ao Senhor, ora por ele. Repete até acontecer que ele vai servir ao Senhor. Você é uma com ele, não é? Fale em nome dele. Fale por ele. Você tem legalidade. Você é uma com ele. Entende? Se o seu filho não é cristão, repita até ele ser. Ore por ele. Fale sem crer mesmo. Continue falando. Se a tua causa é impossível, fale por ela. Entende? A fé vem do ouvir, você falando, você dizendo a palavra de Deus e você se ouvindo. Você precisa se ouvir. Nós temos um ouvido interno. E quando as pessoas falam é de um jeito, mas quando nós falamos, nós absorvemos. É como se o caminho para o nosso coração fosse pela nossa boca.
Entende? Então nós precisamos falar, porque aquilo que nós falamos, nós internalizamos. Nós não internalizamos as coisas que as pessoas dizem. Pode ser que entre, mas a maioria não entra. Mas o que nós falamos, nós internalizamos. Então a fé vem pelo ouvir. Eu me ouvindo falar a palavra de Deus. É assim que a fé vem. Estudei isso. Estudei. E o que eu estou falando é verdade. Vá atrás. É verdade. Então a fé vem por eu ouvir a palavra de Deus na minha boca. Então eu preciso repetir sem crer. Repetir, falar todos os dias orar. Sem fé, sem crer, sem ver. Mas de tanto repetir a palavra de Deus na minha boca, eu ouvindo, aquilo vai internalizar, descer e vai gerar fé em mim. Entende? Então ontem eu assumi um compromisso com Deus de restaurar esse altar. E o meu medo era que os dias fossem cinzas, sem alegria. Porque quando você está num processo com Deus, você vai ter muitos dias cinzas. E por incrível que pareça, hoje o dia acordou cinza, chuvoso. Já é um alerta, né? Já é um sinal de que tá tudo bem ser um dia cinza. Quantos dias cinza uma pessoa numa cadeira de roda tem? Quantas vezes ela pensou, pra que eu vou levantar? Quantos dias cinza uma pessoa que está em tratamento de câncer, né, quimioterapia tem? Quantas vezes por anos? Tratamento de câncer muitas vezes são anos de terapia com quimioterapia, radioterapia. Quantos dias cinza essas pessoas têm lutando pela própria vida? Elas não têm alternativa de ter um dia bom. Elas têm que encarar os dias cinza. Então os dias cinza, eles vão ser necessários. E a gente precisa morrer nesses dias cinzas. Deus tinha falado comigo que eu precisava matar a Hadassa. A rainha Esther se chama Hadassa. Antes de ser rainha, ela era uma escrava. E ela ficou por um ano se embelezando até que ela entrasse na presença do rei. Esse rei não era um rei que temia a Deus, era um rei pagão. E essas mulheres que foram instituídas para entrar na presença do rei, que ficariam esse um ano se embelezando, elas seriam desvirginadas, né? Elas teriam que passar uma noite com o rei, ou seja, perder a virgindade. E se o rei não as aprovasse, elas nunca mais poderiam se casar. Já imaginou ser uma garota de 12, 13, 14 anos, ter uma única noite com alguém que você não conhece, com alguém que você nunca viu na vida, e nunca mais poder se casar? Nunca mais poder beijar alguém, construir uma família? Já imaginou isso? Essa era a situação de Hadassa. Naquele tempo, ela, como moça pura, judia, estaria preparada para um casamento, dada em um casamento. Mas para o rei, ela dormiria com o rei se ela não fosse escolhida. Na verdade era um ato, né? Um ato sexual. Se ela não fosse escolhida, nunca mais na vida ela poderia ter uma família, porque homem nenhum ia querer ela. Sem contar que o rei talvez não a escolhesse nem para o harém, ou seja, ela ia ficar separada, né? Aquelas moças ficariam separadas, eternamente enclausuradas. Elas poderiam comer, beber e nunca mais na vida constituir uma família, apenas. E ficariam separadas ali no palácio.
Já pensou isso? Seriam motivos de vergonha para a família, porque acabou a virgindade, naquele tempo aquilo era importante demais. Acabou a vida daquelas mulheres. Foram muitas. E a Hadassa, ela foi escolhida porque Deus tinha um propósito para ela. Naquela situação, ela foi escolhida. Aquilo poderia acontecer sem a vontade de Deus? Poderia. Mas tinha um propósito a vida dela, salvar os judeus. Porque o Amã, que era um dos príncipes ali, chefe, conselheiro do rei, queria destruir os judeus, porque o tio dela, o Mardoqueu, não se prostrava diante dele, porque ele já estava prostrado para Deus. E aí a Hadassa, que é a rainha Esther, depois de ser escolhida, ela não entrava mais na presença do rei, porque para entrar na presença do rei, ele tinha que ter vontade de ficar perto daquela mulher. Mesmo que ela era a rainha, a mulher dele, ele tinha que chamá-la para poder ter uma noite, para poder ter uma conversa com ela, e ele não a chamava mais. Ele esqueceu, ele tinha 1 milhão de gente no harém, ele podia ficar com quem ele quisesse, e ele esqueceu a Hadassa. E para entrar na presença do rei sem a vontade dele, ele poderia mandar matar. Se ele tivesse de mau humor, ele não levantava o cetro, pronto, você seria morto. Então, para entrar na presença do rei, que era um risco absoluto, ela jejua, ela ora. E aí ela tem que matar aquela coitada, uma jovem de origem pobre, sem pai, sem mãe, sem família, uma vítima da vida. Ela tem que matar essa menina e tomar coragem para ser a rainha que ela é. Então Deus tem falado comigo há muitos anos sobre matar a Hadassa, matar essa pessoa pobre, vítima, coitada. Deus tem falado isso comigo. E para matar essa Hadassa que existe dentro de cada um de nós, esse coitado, essa vítima, essa pessoa, esse velho homem que vive atrás dos prazeres, seja com a comida, com a bebida, com o sexo, com as drogas, né? Com falar mal dos outros. Falar mal dos outros é pecado. Deus abomina quem coloca um irmão contra o outro. Ele abomina. A fofoca é uma abominação para Deus. Abominação. É seríssimo. Entende? Então, para matar esse velho homem, a Hadassa é nosso velho homem. Para matar esse velho homem de uma vez por todas, completamente, nós precisamos morrer. Nós precisamos matar a Hadassa que existe em nós, esse velho homem que comete pecados e se afasta de Deus. E esses pecados são falar mal dos outros, invejar, cobiçar, gula, tudo que nos afasta do altar de oração, da presença de Deus, de um relacionamento bom com Ele. Todo esse velho homem que nos tira do contato sincero e verdadeiro. E aí Deus tinha falado comigo há um tempo que tinha que matar a Hadassa. Só que eu ficava com medo dos dias cinza. A gente fica com medo de não ter felicidade nos dias, né? E se eu matar o meu velho homem, ou seja, matar tudo que me afasta de Deus, eu não vou ter prazer nenhum, eu não vou ter felicidade nenhuma, eu vou ter dias cinza. Mas tá tudo bem ter os dias cinzas. Por quê? Porque faltava um pedacinho dessa história. E eu ontem eu ouvi o pedacinho que faltava. Lá, quando Abraão vai matar Isaac, ele ia matar Isaac. Quando Deus pede Isaac, ele ia matar Isaac. Em Hebreus fala, no mural da fé, né? No mural
dos homens de Deus fala o seguinte, que Abraão decidiu matar Isaque porque Abraão tinha a certeza que Deus ressuscitaria Isaque. Então, eu preciso matar Hadassah, eu preciso matar o meu velho homem, porque Deus tem o poder de ressuscitar alguém que eu não conheço ainda. Depois de você matar o seu velho homem e aquilo que te separa de Deus, seja o que for, aquilo que te separa de uma vida de oração de verdade, seja o que for, Deus vai ressuscitar alguém que você não conhece, uma nova pessoa, uma pessoa melhorada. Uma pessoa que você nunca tenha visto na vida. Porque depois de passar por todo o processo de Deus, nós não somos o mesmo. E essa pessoa que você nunca conheceu na vida é exatamente a pessoa que Deus te criou para ser. Nós não somos o que Deus nos criou para ser, porque nós viemos do sistema mundo, do velho homem, daquele que põe o prazer à frente de qualquer coisa. Mas quando nós matamos Hadassah, ou seja, matamos o nosso velho homem, Deus tem o poder de fazer ressuscitar alguém que nós nem conhecemos. O nosso novo homem espiritual. A pessoa que Deus nos criou para ser de verdade. Então, de fato, eu resolvi matar Hadassah. Tudo que me afasta da presença de Deus, tudo que me coloca longe desse altar de oração. Eu já superei muitas coisas, graças a Deus. Eu vivo em santidade, não absoluta, né? Porque ainda falta, a gente não pode falar mal dos outros, a gente não pode cobiçar, a gente não pode invejar, a gente não pode ter gula, a gente não pode ter um montão de outras coisas. Mas eu já superei muitas outras coisas de pecado. Mas ainda existe um velho homem todos os dias tentando sabotar a minha vida. Ainda existe um velho homem todos os dias tentando me sabotar, me colocar lá atrás. E esse velho homem, ele precisa morrer, essa Hadassah, ela precisa morrer para que surja de fato a pessoa que Deus quer que eu seja. Então eu resolvi restaurar, ter um compromisso de restaurar todos os dias esse altar de oração, todos os dias orar, todos os dias falar com Deus. E a primeira coisa, a oração que eu fiz hoje, que eu nunca tinha feito na vida. O Espírito Santo já me deu muitas orações, inclusive ele mudou a minha oração agora por último. Está completamente renovada, é outra oração que ele me deu, outra coisa, né? Já passou a antiga. Mas ele hoje colocou na minha boca uma coisa muito importante. Deus derruba, destrói, queima as fortalezas, as mentiras que Satanás me contou desde o dia que eu nasci. Desde o dia que eu nasci, toda a fortaleza que o diabo levantou na minha mente, na minha vida, que seja destruído, queimado, para o nome de Jesus. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Faz essa oração. Pede para Deus derrubar todas as fortalezas, todas as mentiras que começaram, que se levantaram na sua vida desde o seu nascimento, seja por pessoas que te contaram, que te fizeram acreditar, seja por mensagens que o diabo deu, pensamentos que o diabo colocou na sua mente, todas as mentiras que ele levantou, todas as crenças que ele levantou, pede para Deus destruir. Porque o que move as nossas vidas, de verdade, é o que nós pensamos. Nós ganhamos e perdemos pela nossa cabeça. As nossas crenças são de fato que movem a nossa vida. Tudo está aqui. E é aqui que precisa ser destruído as mentiras de Satanás. Então nós perdemos e ganhamos pela nossa mente. Então se Satanás se apropria da nossa mente, é exatamente isso que precisa ser destruído e derrubado. Hoje eu não vou ler um capítulo. Eu vim falar para vocês exatamente isso. Essa oração que eu fiz hoje.
e que eu entendi a importância de nós matarmos essa daça, esse velho homem, e de não ter medo dos dias cinza. Tá tudo bem se eu ficar triste. Se eu vim aqui triste falar com vocês, tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo aquilo para o que eu fui chamado. Se você servir no seu ministério triste, tá tudo bem. Se as pessoas te verem triste por dias, por semanas, tá tudo bem. Se você estiver passando por um processo, um vale, uma cova, sei lá o que for, tá tudo bem. Você não precisa contar para todo mundo o que você está passando, você não precisa expor para todo mundo o que você está passando. Mas se te verem triste, tá tudo bem. Porque os dias cinzas, eles vão acontecer. E a gente não precisa ter medo dos dias cinza. Porque Deus, e se eu morrer? Deus tem o poder de ressuscitar aquele homem, aquele que ele de fato criou você para ser, aquela mulher que ele criou você para ser. E eu preciso continuar falando sem crer para que eu, ouvindo a palavra de Deus na minha boca, ela entre no meu coração, ela desça ao meu coração, produza fé e eu fale com fé. Não importa se eu não acredito, eu preciso continuar falando. Não importa se eu estou vendo ou não acontecer, eu preciso continuar falando. Eu preciso continuar constantemente acreditando que eu falar vai descer ao meu coração através de eu ouvir e aquilo vai me gerar fé. Rafa, eu não acredito, fale. Rafa, eu não acredito, continue. Rafa, eu não acredito, ora, põe teu joelho no chão, ajoelha. Hoje, eu tinha firmado um compromisso com Deus ontem, hoje o Espírito Santo simplesmente me arrancou da cama. Eu coloquei o relógio para despertar 5 horas, para orar 1 hora antes de eu levantar para arrumar as crianças, né? É o meu compromisso com Deus. Eu não levantei, eu fui arrancada da cama. Na hora que o relógio despertou, meu espírito me levantou. Ele simplesmente fez assim, ó. Vum. Eu fui arrancado da cama. Porque o compromisso que o meu espírito fez é maior do que a minha vontade de ficar lá. É maior do que as minhas desculpas. O meu espírito se comprometeu. Então ele me puxou da cama, ele me arrancou, me arrastou. Foi assim, ó. A hora que eu vi, eu já estava sentada. Falei, uai. Mas eu não sentei, o meu espírito me arrancou da cama. É isso. Continua sem crer, continua sem ver, continua falando a palavra de Deus, continua declarando a palavra de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu venho aqui todos os dias e já teve vezes do meu coração estar arrasado, destruído, de eu não ter coragem. Mas eu venho, porque é o meu compromisso com Deus de fazer aquilo para o que eu fui chamada. Eu fui chamada para ler a palavra dele, para explicar a palavra dele. É para isso que eu fui chamada. Ele me chamou. E eu venho cumprir o meu compromisso que eu tenho com Deus, porque o meu espírito se comprometeu. Entende? Isso é para vocês? Acaba uma hora ajudando uma pessoa ou outra? Eu acredito que sim, porque a palavra dele, não é eu. Não é eu. Se fosse por mim, eu não vinha. Mas é a palavra dele, é o que ele fez em mim saindo para fora. Entende? Então eu venho. Faça chuva, faça sol, de dia, de noite, a não ser que eu não possa falar. Do contrário, eu venho. A não ser que aconteceu alguma coisa. Se vocês não viram aqui, aconteceu alguma coisa. Mas é um compromisso do meu espírito com Deus. De cumprir o chamado dele para mim. É um chamado na minha vida, ele já confirmou. Tá? Cada um tem o seu. Quem prega, quem ora, quem fala. Esse aqui, até agora, ele disse que é o meu. Então eu estou cumprindo aquilo que o meu espírito se comprometeu com ele. E o meu espírito se comprometeu em orar. E hoje o meu espírito simplesmente me arrancou da cama. Porque ele prometeu, então eu vou. Se você não vai, é problema seu. Eu vou. Entende?
Então se comprometa com o seu espírito de orar de verdade, levantar e orar, fazer sem ter vontade, falar as palavras sem querer, continue, dia após dia. A constância é mais importante que essa fé. A gente pensa que eu preciso ter fé para orar. Não, você precisa ter constância. Você precisa continuar falando a palavra de Deus até que essa fé vai acabar surgindo de tanto você ouvir. E o que eu estou falando não é nenhuma mentira. Eu estudei para entender como que essa fé vinha, como que essa fé ia surgir. E ela só vai surgir se você falar. Você precisa falar. Não adianta você ouvir o padre, o papa, o pastor, não adianta. Você pode ouvir qualquer pessoa, mas se você não falar, não vai permanecer no seu coração. Porque por mais que eu tenha acreditado no pastor, a fé ela tem que ser alimentada. Então eu tenho que falar para alimentar, porque eu tenho que ouvir continuamente. Entende? Então continue falando, continue orando, firme seus compromissos com Deus e cumpra-os. Faça chuva, faça sol, tenha dias cinzas ou não. E que Deus abençoe você nos seus dias cinzas, porque provavelmente eles serão muitos. Mas depois da tempestade, depois do dia choro, virá o de alegria. Deus abençoe vocês, bom dia e até amanhã.